Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a formação da base de apoio do governo no Congresso. Eu converso com o Magno Cal, que está aqui comigo, cientista político, diretor executivo do Livres. Magno, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, o governo vem negociando aí a base de apoio dele. Ele teve uma primeira vitória, que foi a aprovação da PEC de transição, só que ele não tem conseguido garantir essa base de apoio. A gente pega a União Brasil, por exemplo, tem 3 ministros, 2 já com denúncias, inclusive. Nós chamamos Juscelino Filho das Comunicações, Daniela do Vaguinho, que é do Turismo, tem também o ex-governador do Amapá, Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional. Só que a União Brasil tem falado em independência, né, e também em empoderamento do Congresso. Então, não há qualquer garantia. Arthur Lira tem passado alguns recados para o presidente Lula de que é preciso negociar mais, né? Sem dúvida, tem passado recados. A União Brasil ontem, por exemplo, indicou Rosângela Moro para a CCJ, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, num sinal claro de que o partido não está fechado. Ninguém espera Rosângela Moro apoiando o governo do presidente Lula. Ainda tem o Dallagnol na comissão. O Dallagnol também está nessa comissão que avalia todos os projetos de lei que vão, apesar de ser presidida pelo Rui Falcão do PT, a composição da CCJ está longe de ser confortável para o governo. O que Arthur Lira vem dizendo nos últimos meses não é um recado para o governo. É claro que Rui Costa, o ministro da Casa Civil, Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais, têm as contas na ponta da língua. Eles sabem que não podem contar, por exemplo, com todos os 59 deputados do União Brasil. O recado que Arthur Lira está dando é um recado público para que o governo volte a negociar. O governo sabe que os números estão apertados, sabe que vai ser difícil a vida ali na Câmara, principalmente quando tiverem propostas de emenda à Constituição, mas Arthur Lira está dizendo muito claramente, várias vezes via imprensa, que é raro, o governo precisa voltar a negociar porque os números estão apertados. E indicando que não há maioria, e o governo tem sentido isso, por exemplo, ao tentar barrar a CPI ou CPMI dos atos golpistas, não é? O governo não quer, a justificativa é que isso tudo está sendo investigado pela polícia, pelo Ministério, pelo Supremo, e que poderia dispersar as atenções, e mais do que isso, dependendo da composição da CPI, a gente sabe que pode direcionar acusações para o próprio governo. Sim, não é? Claro. Então há esse temor. E ele não está conseguindo barrar, não é? Tem tido muita dificuldade, de novo. Governos temem CPIs. No ano da pandemia, quando o Senado era instado a implementar a CPI, foi necessário que se fosse ao Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal dissesse a Rodrigo Pacheco para instalar a CPI. É óbvio que ao governo não interessa a implementação de uma CPI, o governo tem sua própria agenda, a CPI pode se voltar contra o governo, então é importante que se chegue a uma conta de apoio. O União Brasil não só tem 3 ministros, mas ministros que levam o governo a algum nível de constrangimento. Daniela do Vaguinho tem acusações importantes, Juscelino Filho tem acusações importantes, e a gente precisa saber quantos dos 59 vão votar com o governo. Se não forem muitos, ou se for algo aproximadamente a metade, contando com a centro-esquerda, o governo não chega a ter 215 deputados. Algo muito longe ainda da maioria absoluta para aprovar, por exemplo, o novo arcabouço fiscal e muito longe dos 3/5 necessários para mudar a Constituição. É uma coisa muito complicada, porque tem o PL muito forte, que vai ser oposição, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, e tem bancadas que têm problemas ideológicos com relação ao PT. A gente fala da bancada ruralista, a evangélica, que pode até discutir, está meio dividida, mas são bancadas que podem impor dificuldades em troca de outras decisões do governo, né, que andam contrariadas com políticas de governo. Né? Sim, e vai ser a negociação muito diferente do que o governo esperava. O governo não esperava ter que negociar tema a tema com os deputados. É claro que o menos desejável nessa situação é ter que negociar por deputado, que não é uma situação que está afastada. A segunda pior é você ter que negociar temas por temas. Por exemplo, sentar com a bancada ruralista, sentar com a bancada evangélica. Por mais que se tente cooptar esse pessoal via partidos, via uma negociação mais no atacado, parece que está muito claro
que a indicação de ministros não se traduz necessariamente em uma bancada fechada. Hoje cedo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse muito claramente: aqueles que participam do governo, aqueles partidos que indicaram cargos na administração federal, precisam entregar a governabilidade. No entanto, as coisas não são tão simples assim e o controle das lideranças partidárias sobre suas bancadas não é tão rígido assim, o que mostra que o governo federal terá dificuldade nessa negociação nos próximos anos. Agora, Arthur Lira não é um grande opositor e ele tem um papel importantíssimo durante o governo Bolsonaro na aprovação de uma série de medidas favoráveis ao governo. Não é? O que mudou? Foi a questão do orçamento secreto apenas, inclusive agora o governo baixou uma portaria deixando com o Alexandre Padilha, né, ministro das Relações Institucionais, a negociação de verbas, aquelas verbas que estão sendo controladas pelo governo. Mas o que mudou? Foi a questão só do orçamento secreto, porque Lula sempre foi considerado muito experiente nesse tipo de negociação, não é? O preço aumentou, o preço no sentido de o custo dessa negociação aumentou. Bolsonaro não só concedeu a Arthur Lira, aos líderes do Centrão, uma parcela do orçamento, também ofereceu espaços valiosíssimos do governo ao PP, por exemplo, com a indicação de Ciro Nogueira na Casa Civil. Essa é uma mudança bastante significativa, porque o Centrão participava não apenas da distribuição das emendas com o orçamento secreto, que, por sinal, o método deve continuar nesse governo, mas também na execução dessas emendas com o espaço aberto a esse grupo político no Executivo. Esses espaços estão fechados. Lula, ideologicamente, está mais distante de Arthur Lira do que Bolsonaro estava. Me parece que essa chamada para a negociação vinda de Arthur Lira faz parte também dessa tentativa de tentar encontrar um pouco mais de espaço nesse novo início de governo, nesse momento em que as peças ainda estão se ajustando. Agora, o PT conseguindo o apoio do União Brasil, ele garante essa maioria para projetos importantes, como o arcabouço fiscal, que deve ser apresentado em breve? Precisaria, além da totalidade do União Brasil, se você contar o PT e os partidos da centro-esquerda, mesmo juntando ali o MDB inteiro e o PSD inteiro, que aí é difícil de fechar o PSD inteiro, e o União Brasil inteiro, ainda precisaria pegar um pouco das bancadas pequenas. Partidos com 7, 6 deputados precisariam votar com o governo também, além daqueles deputados avulsos que nessa semana até se discutia, alguns do PL poderiam votar com o governo. Haverá necessidade, dada o tamanho da bancada bolsonarista ou ex-bolsonarista, haverá necessidade do PT, do governo, conversar com esses deputados também, porque eles serão necessários para se fechar a conta, por exemplo, para o arcabouço fiscal. E a gente vê muita negociação de cargos, também há limitações, inclusive por essa polêmica no STF, em relação a nomeações para as estatais, mas o governo vem fazendo uma distribuição, pensando, você citou o MDB, também tem cargos para o MDB, inclusive em algumas áreas aí que foram alvos de escândalos de corrupção, mas o governo, em certa medida, ele fica refém da estrutura política que a gente tem no país, não é? É verdade, a gente fica refém de uma estrutura que entrega muito poder a poucos deputados, entrega muito poder nessa negociação a poucos players nessas questões. O que a gente fica dependente é de que, por exemplo, se o presidente da Câmara dos Deputados tiver uma boa agenda, a negociação do governo fica mais fácil. Se ele quiser dificultar, ele acaba dificultando. Se a relação entre os presidentes das casas é boa, as coisas fluem. Se a relação não é boa, você tem atraso nas matérias, você precisa envolver o STF. Então, me parece que a estrutura é pouco eficiente e não favorece a negociação republicana. É sempre uma questão de pressão para lá, pressão para cá. É o toma lá da cá que persiste, né? O toma lá da cá acaba sendo uma estratégia eficiente de negociação, porque todas as outras vias são muito dificultadas, você acaba trazendo a justiça, então os governos acabam por incluir nas negociações a liberação de emendas, a nomeação para cargos. Então, a dificuldade da negociação republicana, a dificuldade de a gente ter um programa de governo, projetos comuns, acaba fazendo com que a única forma de negociação seja o toma lá da cá. E, no final das contas, para os governos fazerem os seus projetos avançarem, acabam tendo que sempre voltar a esse velho repugnante
modelo de se fazer política. Como a gente vê, não adiantou acabar com o orçamento secreto, né? Não adiantou, porque o problema não era o mecanismo, o problema é o sistema. Enquanto a gente não tiver partidos com mais coesão ideológica, eleições sendo discutidas pela discussão de programas, a gente vai acabar tendo essas negociatinhas ali no varejo e não tem jeito de sair disso. É uma pena porque emperra o país, não é só o governo, né? São decisões relevantes que a gente tem aí pela frente. Pois é. Mas eu te agradeço muito, Magno Carlos, a sua presença aqui no Jornal da Gazeta, você que é cientista político, diretor executivo do Lilix. Obrigado, Denise, Obrigada, mais boa uma noite. vez. Boa noite. Com você.